Vamos falar sobre o aumento nos combustíveis? Hoje, o londrinense, aliás, o brasileiro, né? Não vou dizer que tomou um susto, porque a gente sabia que o aumento realmente ia acontecer, mas a pancada foi grande. Eu estou aqui no estúdio com o Emerson Esteves, ele que é professor da UEL. Obrigado, meu querido, pela participação, pela presença. Pela oportunidade. Não é só no nosso bolso que pesa, no meu, no seu, é na economia como um todo. Qual que é o tamanho do impacto que o... Vem só um passinho para frente, isso. Qual que é o tamanho do impacto que uma alta no preço dos combustíveis traz para a economia do nosso país? Boa tarde, André. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, ela traz um impacto direto e indireto. O direto é você ir lá no posto de gasolina e aumentar o combustível, tá? Então isso é estimado um aumento de 16% na gasolina, tá? Que isso vai refletir no nosso bolso na hora que nós formos abastecer. Mas, além disso, tem o aumento do diesel. Aí é que está o impacto direto e indireto. Qual que é o impacto direto? Por exemplo, o diesel é um dos componentes da tarifa da passagem de ônibus. Então, provavelmente vai ser repassado, tá? Pelo menos as empresas vão tentar repassar. E, através do transporte rodoviário, que a gente faz todo o transporte de cargas dos produtos produzidos no Brasil. Então, por exemplo, tudo que a gente consome, que vem de outras cidades, é transportado pelo caminhão com óleo diesel. Então, provavelmente, esse aumento de custo vai ser repassado também para os produtos. Isso pode vir nos próximos dias já, Emerson, esse aumento desse escalonamento que você comentou? Vai depender de quando, por exemplo, o pessoal for comprar o novo lote de combustível. Então, se ele, por exemplo, ele comprou hoje, já vai ter que repassar. Se ele tem um estoque, vai ser daqui uma semana, vai poder esperar um pouco, tá? Mas vai ser repassado. Existe uma estimativa que vai aumentar a inflação em mais ou menos 0,31%, mas vamos ver como isso vai ser na prática, né? Porque no preço da comida, por exemplo, o frete tem uma grande parte dessa conta, né? Sim, por exemplo, vamos pensar que a gente compra lá um produto, um abacaxi que vem do sul de Minas. Ele vai ter que ser conduzido até aqui e isso vai ter um aumento. Custava X, agora custa tanto. Exatamente, e nós vamos pagar essa conta. Qual que é a avaliação sua sobre essa política de preços que o governo federal adotou, né? Antes era pela base do preço do petróleo e agora é uma detenção do governo federal que determina sobre os reajustes. Na visão de um economista, uma coisa é um leigo avaliar, outra coisa é um economista. Qual dos dois seria mais viável para a gente poder definir o preço do combustível? Eu vou te falar o que acontece nos Estados Unidos. Eles têm um preço para fora do país e um preço interno. Então, quando lá para fora, eles vendem o preço internacional. Internamente, eles tentam ter uma política que, lógico, tem um aumento de preço, mas não tão grande quanto quando você vende para fora. Então, teria que a paridade de poder internacional, quando você pensa nisso, se o dólar sobe muito, automaticamente o combustível subia. Então, não é interessante. É melhor que a gente tenha uma política baseada no custo. Aí, se você pensar o custo de produção do barril de petróleo, a partir daí tem uma margem de lucro, que as empresas têm que ter lucro, Petrobras, as distribuidoras, e aí então se formar um preço. Ou seja, poderia ter um preço para o mercado internacional e um preço para o consumidor brasileiro, que não sofreria tanto com essas oscilações, seria mais ou menos isso. Exatamente, a gente estaria mais protegido, né? Porque, por exemplo, se depender do mercado internacional, além da oferta e demanda dos produtores de petróleo internacionais, tem a variação do câmbio. Então, a gente não tem um controle. Então, seria interessante se houvesse uma política internamente para a gente não ser pego de surpresa assim. O que vocês, como economistas, projetam para os próximos meses, ao médio e curto prazo, aí, com relação ao preço dos combustíveis? Deve se manter nisso? Deve subir? Pode cair? São muitas variáveis. Vamos supor que a guerra da Ucrânia e da Rússia ela terminasse. Então, aí você tem um grande produtor de petróleo, que é a Rússia, que está envolvido numa guerra, ele sai da guerra, então ele vai poder demandar mais recursos para produzir mais petróleo. Então, com mais petróleo, aí cai. Mas vamos supor que se estenda. Aí você aumenta o preço. Então, a gente pode fazer uma previsão que vai depender do mercado, do que acontece no mercado externo, dos grandes produtores, tá bom? E aí o grande produtor vai querer ter lucro. Ou seja, o cenário internacional tem impacto muito grande. É o nosso bolso que lute, né? O que a gente pode fazer de forma prática para tentar economizar? Deixar o carro em casa ou não tem outro jeito? Depende, por exemplo, se você trabalhar aqui perto, você vem a pé, né? Vamos supor. Mas às vezes você tem alguns colegas de trabalho que você pode dividir o carro, tá? Você pode, às vezes, ir de bicicleta para o trabalho, tudo. Às vezes o ônibus passa perto da sua casa, do seu trabalho. Você tem algumas formas de você tentar mitigar esses efeitos, né? Porque o nosso salário é ele não vai ter o mesmo aumento, então a gente tem que distribuir a nossa renda para tentar otimizar o que a gente vai comprar ao longo da semana e do mês. É o samba que o brasileiro está acostumado a fazer, né? Emerson Esteves, obrigado pela participação. Professor da UEL conversando com a gente aqui. Obrigado. Muito obrigado.